Paz do Senhor, povo de Deus. Eu quero deixar uma palavra, queridos. Eu tenho certeza que não vai agradar alguns pastores. Mas a verdade, querido, sempre vai ser dita. Sempre vai ter alguém que lute pelo zelo da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, queridos, este grande servo de Deus, ele sempre falou que alguém está de olho no crente. Você que é crente, amigo, tenha certeza que tem alguém de olho em você, para ver que atitude você toma, para ver o que você faz no seu dia a dia. Por isso que 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, fala dessa forma: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Você sabe o que é censurar o ministério, querido? Você sabe, pastor? Eu vou falar, eu vou pregar, eu vou falar. O primeiro censuramento do ministério, queridos. Você é um pastor que trabalha lá na empresa. O seu ministério é censurado, porque você lá na empresa, você participa de roda escarnecedor. Você participa até de rodinha de piada, meu querido. Se você fazer isso, o ministério seu está censurado. Eu já vi alguém dizer, se for para me ser crente igual fulano de tal, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Por isso que Paulo falou para nós tomar cuidado para não censurar o ministério. Você sabe outra coisa que censura o nosso ministério, meus queridos? Eu sou o pastor Pedro Leite, aqui de Botucatu, São Paulo. Se eu começar a brigar com meus vizinhos, arrumar problema com meus vizinhos, eu estou censurando o meu ministério que Deus me deu. Nós temos que ser o exemplo para os nossos vizinhos, queridos. Já pensou eu como pastor brigando com a minha esposa, brigando com os vizinhos? Nós precisamos ter os nossos vizinhos como os amigos, independente se eles são crentes ou não. Porque sendo assim, nós possamos tomar alguma coisa deles emprestar, se for possível. Lembra da história da multiplicação do azeite daquela senhora? O profeta pediu para ela pedir vaso emprestado e não poucos para os seus vizinhos. Se ela fosse de mau exemplo, brigar com os seus vizinhos, como ela ia emprestar vaso deles? É um exemplo que eu estou dando, nós não censurar o ministério. Porque se nós censurar o nosso ministério, queridos, em primeiro lugar, nós estamos fora do reino de Deus. Porque nós temos que ter testemunho de Jesus Cristo em Jerusalém, Judéia, Samaria, nos confins da terra. Se nós não fazer isso, amado, nosso ministério está censurado. Tem algo mais grave ainda que está pegando nos últimos dias. O escândalo entrou de uma certa forma, amados, que está difícil.
O povo não quer mais vir para a igreja, porque estão escandalizados com os irmãos pastores. Outro exemplo que eu vou citar grave agora, mente aqui. Tem pastores, queridos, que está já no segundo, terceiro casamento. O seu ministério está censurado, rapaz. O seu ministério está apagado diante de Deus. Você está reprovado para toda obra. A Bíblia diz que procura apresentar-te a Deus como obreiros aprovados, de que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Como que eu vou manejar a palavra da verdade se eu sou um crente mentiroso? Como que eu vou manejar a palavra da verdade se eu sou um crente falador de palavrão? Como que eu vou manejar bem a palavra da verdade se eu sou um pastor que estou no terceiro casamento com a minha esposa viva? Como que eu vou ser testemunho de Jesus se eu sou um crente avarento, compro e não pago? Sendo assim, o ministério está sendo censurado, gente. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Eu procuro, queridos. Eu sei que eu sou falho, sim, diante de Deus. Você tem pecado, pastor Pedro? Tenho. A própria Bíblia ela deixou bem claro para nós que é impossível que o homem só faça o bem e não peque. Mas tem pecado, amado, é muito grave, mas o pecado do adultério, da prostituição. Quem tais curivixiani, quem tais coisas pratica, o seu ministério está censurado. Paulo endossa essas palavras quando ele escreve aos Romanos: louvado seja Deus. Assim que não nós julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo aos irmãos. Oh, querido, você sendo um pastor na tua igreja, você tem um rebanho na sua presença para você dar conta naqueles dias. Mas de repente você aparece na igreja com a outra mulher. Cadê a sua esposa original, queridos? Ah, não deu certo, meus membros. Não deu certo, agora eu estou com essa outra que Deus preparou. Que Deus preparou nada, rapaz. É o diabo que te enganou. O próprio Deus falou que odeia o divórcio. Odeia. Então você acha que esse Deus preparou outra esposa para você, a sua estando viva, rapaz? Vai converter. Examina a Bíblia, rapaz. Ou você é servo de Deus ou é um Zé Ninguém? Se você está agindo dessa forma, teu nome está riscado do livro da vida. Tá? Não é o pastor Pedro que fala, é Deus que dirige. É a palavra de Deus que fala. É Romano, eu não anotei o versículo aqui, queridos. Louvado seja Deus. Se você for em 1 Coríntios 10, 32, o próprio Paulo fala assim, ó, portais vós, de modo que não dê escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus.
Querido, eu sou o pastor Pedro Leite, minha gente. Vocês sabem, eu cansei de citar. Eu sou o pastor Pedro Leite da Igreja Casa de Oração Resposta de Deus de Botucatu, São Paulo. A igreja está situada à rua Benedito Zapone Vieira, 186, bairro do Jardim Reflorescente, Botucatu, São Paulo. Os meus vizinhos aqui, gente, me conhecem. Sabe que eu sou pastor. Já pensou se ele vê o pastor Pedro andando na rua de bermudão, camisa por aqui, ó, regata? Eu estou censurando o meu ministério que Deus me deu, gente. Olha o pastor Pedro de bermudão. Olha o pastor Pedro sem camisa. Dá exemplo para os seus vizinhos, meus queridos. Não é só lá na rua, não. É aqui. Aonde eu estou aqui agora, no meu humilde escritório, onde eu posto meus vídeos, faço live. Agora eu estou aqui bem vestido. Mas eu saio fora das câmeras, eu estou sem camisa. Ei, eu estou censurando o ministério que Deus me deu para mim. Toma cuidado, pastor. Infelizmente, queridos, infelizmente, bem perto da minha casa, uma quadra para baixo da nossa igreja. Eu não vou citar o nome do ministério nem o nome do pastor por ética. Vocês acreditam que ele abandonou a esposa dele e casou com uma membro da própria igreja? É o fim do mundo, gente. O escândalo entrou desenfreadamente. O inimigo cegou a mente de muitos homens. São coisas que só Deus na causa. Esse ministério está censurado e rangoshi. E ainda riscado o nome do livro da vida, se não arrepender, não voltar de novo para Jesus. Amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ali em 1 Coríntios 9, 27, veja o que Paulo falou, amados. Dá uma olhada, ouça. Examine a Bíblia lá em 1 Coríntios 9, 27. Antes julgo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Querido, se a gente não tomar cuidado, amado, se eu estiver diante desta tela aqui falando com vocês, se eu estiver fora da palavra de Deus, cometendo algo escondido que, claro, longe da tela você não vê, mas nós temos um Deus que vê todas as coisas, ninguém se esconde de Deus. Ou você consegue esconder de Deus? Você que traiu a tua esposa, até hoje a tua esposa não sabe. Você pensa que Deus não sabe, rapaz? Você que brigou lá no teu serviço, não contou nada para ninguém, você pensa que Deus não sabe? Deus sabe todas as coisas. Para encerrar esse vídeo, amado, eu vou dizer dessa forma: se eu enquadrar em alguma palavra que eu falei aqui, o ministério está sendo reprovado diante de Deus, porque está censurado. De qualquer forma, eu vou ser reprovado diante de Deus. Respeite a tua esposa, queridos. Respeite os teus vizinhos, tenha paz com seus vizinhos, para que eles vejam em você
um servo de Deus. Que eles vejam em você uma luz que brilha nas trevas. Muitos falam, já ouvi alguém dizer dessa forma: se eu for crente um dia, eu quero ser crente como a irmã Maria. Eu quero ser crente como o irmão Bastião. Eu não vejo esse homem falar palavrão. Eu nunca vi esse homem brigando com ninguém. Ele já foi até maltratado e eu não vi ele responder nada. Se eu for crente um dia, eu quero ser crente como esse irmão. Vamos ser exemplo de Jesus nesta terra, amados. Jesus está vindo aí. Pastor ou membro de igreja, se essa palavra falou com você, hoje é dia de reconciliar com Jesus. Procure Jesus ainda hoje, que Ele está pronto a te perdoar. João, o profeta do amor, falou: filhinhos, não peque. Mas se alguém pecar, tem um advogado chamado Jesus. Ele está pronto para perdoar teus pecados. É esse Jesus que nós servemos, amados. Que Deus abençoe vocês, tá? Eu quero ver os seus comentários nesse vídeo aqui. Se vocês concordam com o que o pastor Pedro Leite falou, deixe seu positivo no vídeo, tá? Ou se você achar que eu falei bobagem aqui, pode deixar o negativo. É para Deus, você vai acertar com Deus, tá? Deus abençoe.